turmas da EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula 30 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento os estudos literários e, como detalhamento deste objeto, vamos trabalhar com o modernismo no Brasil, segunda fase, contexto de produção e também características deste momento, certo? Vamos iniciar mais uma aula. Muito bem, turmas da EJA, vamos agora adentrar a um segundo momento do modernismo, né? Então, aquela primeira fase que ficou conhecida como fase heróica, ela então começa aí, tem o seu momento de heroísmo, no sentido de que teve que lutar, vamos dizer assim, né? Que teve que lutar contra rejeições para conseguir se consolidar. E então, é passado o tempo e notamos que novos grupos de escritores, de artistas como modo geral, começam a surgir e também a aderir ao modernismo. E eles vão encontrar um novo momento, tanto político quanto contextual, histórico, que vai fazer com que eles passem a produzir a arte modernista com algumas diferenças em relação ao grupo da primeira fase, certo? E também precisamos entender que agora eles não vão precisar daquele processo de lutar contra rejeições. O modernismo já está mais consolidado. Então, o momento de produção dessa segunda geração é realmente outro, né? E é sobre isso que nós vamos começar a tratar agora. Começando aí com a nossa cartela, então, modernismo no Brasil, segunda geração, né? Do ponto de vista da história, do gosto, os anos de 1930 e 1940 se caracterizam pela aceitação. Notem aí o destaque de cor, a aceitação crescente das obras e do espírito modernista. É como se então a sociedade começasse a compreender o que os modernistas estavam propondo, toda aquela mudança e aquele rompimento com o passado, as pessoas passassem então a compreender e a se habituar com aquilo e, nesse processo, aceitar aquela forma de expressão, certo? E que possam fazer parte da cultura e dar cada vez mais o tom. Se os anos de 1920 foram de luta modernista, os de 1930 e 1940 foram de modernização geral, em sentido lato, desde as ciências até as artes, passando pelo ensino, a edição, a crítica, a produção literária. Os grandes modernistas que mencionamos, o Mário, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, continuam ativos nessa segunda fase, sim, e eles vão continuar a publicar obras importantes. Enquanto isso, os mais moços, que estão surgindo agora, estreiam em livro pela altura de 1930, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade. Então, aquele processo que eu falei para vocês de aceitação está mais consolidado. E não é que a partir agora dessa segunda fase, aqueles autores da primeira fase pararam de existir, meu Deus, pararam de produzir. Não, não é isso. Eles continuam. Mas, ao estudarmos a história da literatura, e os processos de produção literária, conseguimos observar que nesse momento um novo grupo surge. E esse novo grupo vai trazer novas questões aí e vai, vamos dizer assim, contribuir com um novo momento para o modernismo. Isso também fruto de todo um contexto que está em constante transformação, um contexto social, histórico e político. Assim como houve um contexto em transformação no qual a primeira geração emergiu, agora também a segunda geração vai emergir num outro processo. Então vamos agora assistir a um vídeo que vai explicar para nós esse contexto em transformação. Olá! Eu sou o professor Artemison Montanha, do componente de História. Estou aqui para a gente bater um papo breve sobre um período que é conhecido como período entre guerras, que se inicia aí após a Primeira Guerra Mundial
e termina ali com o início da segunda, ou seja, nós estamos falando aí de 1918 a 1945. A primeira coisa que nós temos que entender é que nesse chamado período entre guerras, a Europa ficou arrasada ali por conta da Primeira Guerra Mundial. Mas a desgraça de um é a alegria de outros, como diz o ditado. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, nesse momento, acabou por se transformar o país que mais exportava produtos no mundo. Ou seja, a Europa arrasada, destruída, suas indústrias acabaram falindo, fechando, sendo destruídas por conta da guerra. É nesse momento que os Estados Unidos pegam um hype extremo de crescimento industrial e exporta os seus produtos para onde, adivinha? Exato, para a Europa e para outros países do mundo também, dando origem a um crescimento econômico muito acelerado. E claro que isso explodiu a economia americana, explodiu no bom sentido de crescimento. No entanto, com esse crescimento da economia, nós vamos ter também muita especulação financeira sendo feita a todo momento, além de uma questão de superprodução dessas indústrias. Tá bom? Então chegou um certo momento em que a indústria produziu tanto, mas não tinha mais para quem exportar. Então isso vai acabar gerando uma chamada crise de superprodução. Não tinha para quem mandar esses produtos. Por conta disso, da especulação financeira e também da crise de superprodução que se abateu, nós vamos ter em 24 de outubro de 1929, a chamada crise de 29, também chamada de quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou crash, dando origem à chamada Grande Depressão, que vai ser justamente esse momento em que a Bolsa quebra, gerando essa crise econômica, que vai ser um golpe no sistema capitalista no momento, e claro também que isso vai afetar diversas outras nações. Claro que a Europa, afetada por conta disso, vai começar a sofrer não só por conta da economia, como também nesse momento que nós vamos começar a observar o surgimento de alguns movimentos chamados de movimentos totalitários. Há exemplo que nós podemos citar por questão do momento, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né? Brasil também vai ser afetado de modo muito grande, porque nesse momento o Brasil era um grande produtor de café, ainda produz até hoje, mas naquele momento o carro-chefe da economia brasileira era a produção cafeeira. Então, logicamente, que a cafeicultura brasileira, a agricultura baseada no café vai sofrer por conta disso, porque vai ter também uma superprodução de café, mas não tinha mais compradores que pudessem consumir esse café. Não é porque os Estados Unidos era quem consumia em cerca de 70% da produção brasileira de café naquele momento. E isso, claro, que vai trazer um grande processo de desestabilização econômica e política também no Brasil. E é justamente nesse clima de instabilidade econômica e política que nós vamos ter surgindo nesse momento aí a figura de Getúlio Vargas em um movimento que vai ser conhecido como Revolução de 1930, onde ele vai governar por 15 anos, de 1930 até 1945, sendo dividido em 3 fases, sendo que aqui nos interessa nesse momento aqui é a chamada de Estado Novo, a fase chamada de Estado Novo. Então, queridos, eu espero ter contribuído com vocês nesse momento, tá? E até uma próxima. Então, com este vídeo, esta contribuição do professor de História, nós podemos observar que o mundo está passando por um grande processo de transformação, de instabilidade econômica e política. É uma crise que atinge o mundo e o Brasil também vai sofrer consequências desse processo. Então é nesse contexto de instabilidade que essa geração da segunda fase modernista ou geração de 1930 vai produzir seus textos, né? Então, se eles não, nesse momento, eles não precisam mais ser combativos, porque o modernismo já está no processo de consolidação e há grandes questões no mundo que estão afetando aí a vida do ser humano neste mundo, então a gente vai perceber que o olhar dos escritores desta época vai se deslocar um pouco daquela questão de necessidade de grandes inovações estéticas para começar a olhar para dentro de si, como ser humano, neste mundo, mas também para as realidades nacionais, cada vez mais. Se na primeira fase do modernismo, isso já era uma questão, nessa segunda fase isso vai se consolidar ainda mais. Então vão surgir
muitas narrativas que vão tratar dessa questão de maneira mais profunda e trazer à tona realidades brasileiras que, de certa forma, até então não ficavam tão evidenciadas nas questões literárias. Vamos dizer assim, cada vez mais isso vai se tornar mais frequente, tá bom? Então, na nossa cartela, olhem só, o modernismo no Brasil, como foi que os autores desta fase produziram, né? A segunda geração modernista, ou geração de 30, foi considerada a fase áurea do modernismo brasileiro. O nacionalismo crítico, que caracterizou a primeira geração, foi, de certa forma, superado. Agora, os autores passam a refletir sobre o mundo contemporâneo, né? Contemporâneo naquele momento em que eles viviam, sobre o sentido de estar no mundo. E também deseja-se compreender a relação entre o indivíduo e a sociedade. Assim, a segunda geração ficou caracterizada por uma produção com forte dimensão social. Então, vejam aí que são questões que vão surgir e estar cada vez mais evidentes nos textos deste momento, tá bom? Seguindo assim, vamos agora observar como foi, né? Quais são as características dessa fase, né? Já que a gente está falando de como eles produziram, que características a literatura dessa fase vai apresentar para nós? Então, vamos lá. Na poesia, avança, por favor, vamos observar uma grande liberdade temática. Sim, os temas serão variados e também, vamos lá, vamos observar a questão, o gosto da expressão atualizada e inventiva. Então, sim, aqui na poesia ainda vamos observar a questão da inventividade, de experimentação sendo presente e liberdade para falar de diferentes temas. E na prosa, ou seja, nos textos escritos ali em parágrafos, nas narrações, nos grandes romances, como é que isso ficou? Aí a gente vai aqui, na prosa, de fato, observar o interesse pelos temas nacionais, cada vez mais profundo. É nessa etapa que vão surgir muitos romances com grande repercussão nacional vindos de escritores do Nordeste e mostrando e evidenciando cada vez mais as realidades daquela região do Brasil e também do sul do Brasil com Érico Veríssimo. Mas vamos avançar, por favor. A busca por uma linguagem mais brasileira. Então, são coisas que, sim, foram pontuadas lá na primeira fase, foram colocadas como coisas a serem buscadas e aqui, na segunda fase, vão se consolidar cada vez mais. Pode avançar, por favor? O interesse pela vida cotidiana, então, aquilo que seria o cotidiano, que teoricamente não seria algo que iria chamar tanta atenção, vai ganhar evidência aqui na segunda fase do modernismo e, por fim, vamos lá, uma arte engajada, um neorrealismo, que é justamente essa arte, essa literatura que vai se preocupar com as questões através das quais o ser humano está atravessando nesse contexto tão caótico e problemático, né, de crise econômica, de crise política e que vai estar aí compreendido entre duas grandes guerras. Como é que esse ser humano está vivendo? Qual é a realidade que vive, né? Então, é uma fase, inclusive, que pode ser também chamada na prosa de um neorrealismo, não é? Então, com todas as inovações que o modernismo propôs, mas também com essas questões reais da realidade nacional e, nesse sentido, uma realidade que se afasta cada vez mais ali do centro econômico, cultural do país, que era ali o eixo Rio-São Paulo, e vai se alargar para as demais regiões, com textos que vão mostrar essas realidades, ok? E aí, vamos agora conhecer os nomes, né? Quem são os autores de maior evidência neste momento? Vamos então conhecer um pouquinho, porque nessa aula nós vamos tratar um pouco de características, né? De contextos. Vamos então avançar. Então, pessoal, os autores desse período vamos apresentar para vocês tanto na prosa quanto na poesia, tá? Começando pela poesia, nós vamos citar aqui Cecília Meirelles, que podemos dizer, em termos de poesia, foi uma das primeiras poetisas que ganhou destaque aí no cenário nacional, né? Tem uma produção literária que
é muito associada à questão da literatura infanto-juvenil, né? Mas ela vai ter, sim, esse processo de produção bastante reconhecido e ela viveu ali entre 1901 e 1964, né? Olhem só, foi a primeira poetisa a ter lugar de destaque para a poesia nacional, né? E utilizava formas poéticas mais simples, mais próximas do cotidiano, como é o caso da cantiga, e nelas refletia sobre a efemeridade da vida. Então, para além daqueles textos que costumam ser associados ao universo infanto-juvenil, ela tinha essa questão, ela trazia essa poética, esse lirismo que tratava da efemeridade da vida, ok? Além de Cecília Meirelles, tivemos outros poetas, né? Tivemos Carlos Drummond de Andrade, esse que tem poemas bastante reconhecidos no cenário nacional, né? A questão do poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, e Agora José, vez ou outra ouvimos alguém recitar esses versos que foram aí produzidos por ele. Ele foi um escritor, um poeta que teve grande momento de produção. Ele viveu entre 1902 e 1987, né? E durante toda a sua vida, ele produziu poesia, certo? Foi um poeta que teve grande produção poética, abrangendo grande variabilidade temática. Então, ao longo de sua produção, ele abordou temas variados. Ele falou aí sobre a questão, sim, existencial, mas também falou sobre aspectos relacionados à sua origem, né? Há muitos poemas, alguns poemas sobre a sua cidade natal, Itabira, que fica no interior de Minas Gerais, né? Então, nessa variabilidade temática, ele tratou de muitas questões, né? E aí, é o que nós falamos aqui, desde o envolvimento com as questões sociais até aspectos relacionados às relações humanas. E, certamente, nós vamos trabalhar e aprofundar, né, a sua produção temática. Os estudiosos da questão literária costumam classificar a sua produção em diferentes momentos. Há quem divida em 5 momentos, há quem divida em 3 momentos, porque, de fato, ele vai, ao longo da sua vida, né, assim como nós vamos nos transformando, ele, como poeta, vai abordando e vai trazendo questões diferentes ao longo da sua vida na sua produção temática. Inclusive, há uma fase que é conhecida como fase gauche, como gauchismo, em que ele vai justamente tratar sobre esse aspecto de repente, ser meio torto na vida, né, de não se encaixar nos espaços sociais, de não se sentir em conformidade com aquilo que a sociedade espera, aquilo que a sociedade prevê para ele, né? Então, realmente são textos muito interessantes, né? Durante toda a sua vida, a sua produção poética abarcou diferentes temáticas e sempre trazendo e evidenciando o modernismo nesse processo, ok? E além dele, vamos citar agora Vinícius de Moraes. Estamos citando Vinícius de Moraes como poeta, porque certamente é uma das faces mais reconhecidas dele, assim, vamos dizer, do grande público, mas é um fato que ele não escreveu apenas poesia, tá? Ele escreveu muitas peças teatrais, ele escreveu muitos textos que acabaram se transformando em canções, né? Ele é muito conhecido como poeta do amor, porque escreveu, de fato, muitos sonetos, poemas sobre o sentimento amoroso. Entretanto, a sua produção, a sua temática não gira apenas em torno deste tema, muito pelo contrário, ele trouxe muitos aspectos sociais, em especial a gente vai observar isso nas suas peças teatrais, dos seus ensaios. Então foi realmente um escritor também muito produtivo, né, com um volume de produção muito grande para a época, né? Ele originalmente era um cônsul, né? Ele desenvolvia esse trabalho, mas depois ele acabou focalizando o seu trabalho, né, naquilo que era o que ele realmente gostava de fazer, que era escrever, que era produzir, né? E aqui nós temos, então, algumas palavras sobre ele, que viveu entre 1913 e 1980. Ele foi o poeta que escreveu sobre as relações interpessoais, sendo especialmente reconhecido pelos poemas sobre o sentimento amoroso. E ele escreveu também muitas canções, muitas músicas de autoria
do Vinícius de Moraes, inclusive algumas que cantarolamos ainda nos dias atuais. São autorias dele, em parceria com outros músicos e assim por diante, certo? E justamente, já que ele foi um autor que ficou aí reconhecido por ser o poeta do sentimento amoroso, por falar tão bem sobre as contrariedades, sobre os paradoxos desse sentimento, nós vamos então conhecer um soneto dos muitos que ele produziu, que se chama Soneto de Fidelidade. Acompanhem. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então vejam aí, né, que ele tratou do sentimento amoroso e termina este soneto com um paradoxo que é muito interessante, né? Ele diz aí, que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha só como ele trata a questão do sentimento amoroso, que será intenso e grandioso e infinito, ou seja, algo que não teria fim. Mas ele vai ser infinito enquanto ele durar, né? É uma questão a se pensar e uma forma de encarar esse sentimento amoroso, essa relação. Então vejam que também para este poeta já é uma nova forma de encarar esses sentimentos, né? Se antes, lá nos romantismos, né, na escola do romantismo, esse amor seria para a vida toda, né? Aqui o que se propõe é justamente essa situação de que o amor pode ser infinito e extremamente intenso enquanto ele durar, ou seja, é um sentimento que pode ter sim a sua finitude, ok? E assim, então, a gente encerra essa fala sobre os poetas de maior destaque nessa segunda geração modernista e avançamos agora para a prosa, ou seja, as narrativas, os romances desses períodos. Quem foram os escritores que mais se destacaram neste momento da segunda geração? Então, começamos a falar sobre Érico Veríssimo, que é pai de Luiz Fernando Veríssimo, que é muito conhecido pelas suas crônicas, né? Mas Érico Veríssimo, ele vai trazer justamente o olhar sobre a realidade lá do sul do Brasil. Lembra que agora vamos nos afastar do centro econômico-cultural do país? Pois bem, Érico Veríssimo vai trazer na sua narrativa a realidade do sul do Brasil, né? Ele vai, em especial, abordar o Rio Grande do Sul, que é o estado de origem dele. E tem como a sua obra mais conhecida, né, mais tratada, a trilogia que tem como nome O Tempo e o Vento. Seguindo adiante, também na prosa, vamos destacar José Lins do Rego. E esse escritor, ele nasceu na região canavieira da Paraíba. E esse aspecto vai ser extremamente abordado na sua obra, na sua produção, nos seus romances, tá? Né? Então ele vai registrar os aspectos da sua infância em alguns dos romances que escreveu, os quais tiveram caráter regionalista, ou seja, trouxeram marcas evidentes aí da região do Nordeste, e a sua produção, por isso mesmo, ficou conhecida como uma parte dela, como o ciclo da cana-de-açúcar, e há também aí alguns outros ciclos, mas em especial o ciclo da cana-de-açúcar vai ficar muito forte, porque são romances, são histórias que se passam aí nesses engenhos, que nesse período já estão em decadência lá no Nordeste, ok? Seguindo, temos ainda Jorge Amado. Jorge Amado, que talvez seja o escritor dessa fase que é mais reconhecido, porque muitas das suas obras se tornaram aí a base para produções televisivas, de minisséries, não é? Algumas se tornaram também filmes, né? Então, de fato,
a sua produção ficou muito famosa no cenário nacional, né? Ele viveu entre 1912 e 2001, foi um escritor baiano que escreveu aí desde o início da sua carreira sobre obras que vão trazer engajamento social e político, né? Em especial, ele vai demonstrar nas suas narrativas realidades ali da região da Bahia, não é? E vai mostrar as dinâmicas sociais, demonstrando aí como é que as pessoas nesses ambientes vão se comportar e vão interagir com esses lugares onde vivem, tá? Seguindo, temos então Raquel de Queiroz, que viveu entre 1910 e 2003, e ela vai ser aí uma das principais representantes do regionalismo que foi desenvolvido na segunda geração do modernismo no Brasil. Ela escreveu uma obra de muito impacto, ainda muito jovem, que tem como título O 15. E o 15 tem relação aí com o ano de 1915 e uma grande seca que se abateu sobre a região do sertão do Nordeste e todos os desdobramentos que isso gerou na vida das pessoas que viviam ali naquele bioma, né? Essa obra é de fato de extremo impacto e que, assim como outras desse período, vão evidenciar as questões de um interior do Brasil, né? De uma interiorização cada vez mais forte e evidente nessas narrativas da segunda geração do modernismo. E seguindo adiante, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, gente, viveu entre 1892 e 1953. E ele foi aí o romancista que é considerado o maior representante dessa geração neorrealista nordestina. Então, também as suas obras vão tratar sobre as realidades do Nordeste. E ele tem uma linguagem que é extremamente característica porque o fato de falar da seca e da aridez do Nordeste, ali da região, vamos dizer assim, do sertão, a sua linguagem, a sua forma de escrever é muito enxuta, é também muito seca, como se na sua linguagem ele quisesse também expressar essa questão da seca e da aridez nordestina, né? Um dos seus romances mais conhecidos é Vidas Secas. E nós vamos então conhecer um trechinho aí, né? Na fala nós vamos acompanhar Fabiano. Fabiano é vamos dizer assim, é o protagonista dessa história. E vamos acompanhar um pequeno trecho, vamos dizer assim, um certo spoiler do que é este romance Vidas Secas e de quem foi Fabiano. Vamos acompanhar. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Fabiano, nesse momento, ele relata aí a sua situação e as dificuldades que enfrenta, e notem que ele fala sobre um soldado amarelo. Esse soldado amarelo pode ser entendido e interpretado aí tanto como, vamos dizer assim, os jagunços que trabalhavam aí para os grandes fazendeiros latifundiários do Nordeste, mas também pode ser interpretado como algum representante aí do poder público, prefeituras ou até mesmo a presidência, vamos dizer assim, mas que de certa forma é um elemento que está aí acrescentando mais uma dificuldade à sua vida. Nota que em dado momento ele cogita viver ali com um bando fora da lei
que era muito comum no Nordeste dessa época, os cangaceiros, não é? Que eram uma espécie de justiceiros que dentro daquele processo ali, daquele ambiente tão dificultoso, eles buscavam aí um modo de vida que estava em desacordo com a lei e, de certa forma, eles tentavam aí fazer uma justiça que para eles era justificada e era feita com as próprias mãos. Ele termina aí nesse trecho dizendo: havia a mulher, havia as crianças, havia a cachorra. A cachorra em questão se chama Baleia, é o nome da cachorra. E nesse romance Vidas Secas, o trecho, a passagem que narra a morte desta cadela, né, da baleia, é um dos trechos de maior emoção para quem lê, é um dos trechos mais comentados para quem lê o romance Vidas Secas. Mas para encerrarmos essa aula, o que nós devemos ter em mente é o seguinte, que de fato nós vamos adentrar a um novo momento, uma nova geração de escritores modernistas e que vão seguir com as questões propostas pela primeira fase, mas com um novo olhar, um novo contexto que vai influenciar também as suas produções.